Então, meu nome é Hugo Vicente Capelato, né? Eu sou bacharel em Física, eu fiz o mestrado em Astrofísica, mas ainda no Instituto de Física, no Instituto de Física, na verdade, quando ainda era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Foi, eu acho, o primeiro, único mestrado em Astrofísica que teve por lá, nessa época. E, bom, a história, esse pedaço da história que mais interessa para nós, quer dizer, começou por volta de 1968, 69, quando houve um pequeno movimento de retomada da Universidade de Brasília, parece. Alguns professores do Instituto de Física, do atual Instituto de Física, foram convidados para ir para o UNB, alguns para voltar mesmo. E um dos projetos que apareceu foi o professor Luiz Carlos Gomes, que era um físico nuclear, foi criar começar um centro de astrofísica ligado a alguma coisa militar, ligado com a Marinha, parece, que eles queriam colocar ali radiotelescópios. Não sei se eram vários, não sei, nunca soube o detalhe, nada desse projeto. E isso me interessou muito, porque eu tinha feito um curso de pós-graduação de mecânica e estatística com o professor Mário Schemer, e ele falou, uma das coisas que ele falou foram das estrelas anãs brancas. Nessa época, o que acontecia no céu era absolutamente desconhecido pelos físicos de São Paulo, ou pelo menos nunca nos contaram nada. E isso me abriu os olhos e foi um assunto muito interessante, na verdade. Eu acabei fazendo um mestrado meio por conta própria nessa área da estrutura interna das estrelas anãs brancas. Na verdade, foi muito um mestrado sobre estado sólido, sobre teoria do estado sólido. E foi o professor Junichi Osada que acabou sendo o meu orientador definitivo nessa empreitada aí, porque o Luiz Carlos Gomes acabou ficando por lá e a gente pouco contato tinha. E o professor Pacheco, que foi, digamos assim, um grande mentor, né, dessa área da astrofísica moderna que se implantou dentro do Piaget. E o professor Pacheco voltou em 72, eu acho, e nessa época o IAG já existia como instituto acadêmico, né, como unidade acadêmica da USP. Até então ele era o Observatório de São Paulo, né, agora eu tinha visto a data, foi em 71, né, que o reitor assinou essa transformação. Eu ainda cheguei a ter algum contato com o professor Abrão antes que ele morresse. E foi justamente minha primeira visita ao observatório, propriamente, onde eu fui, mas na qualidade de representante do Instituto de Física. Então, foi ali, né? Mas eu ainda estava no Instituto de Física. Nessa altura, o professor Goldenberg já era o diretor do Instituto de Física. E eu tive que brigar um pouquinho com ele para ele me permitir sair do Instituto de Física e vir para o IAG. Né? E aí, essa época, quando minha vinda para o IAG coincidiu com a mudança definitiva do professor Pacheco, que tinha terminado o doutorado, mas ele já tinha há algum tempo, no Instituto na Nice, né? Na França, e aí começou a nossa lida. Né? Quer dizer, um pouco está relatado no livro do professor Marx, né? E eu fiz parte da congregação, cheguei a fazer parte da congregação, porque nós éramos só nós ali, tínhamos que fazer tudo, fazer todos os papéis ali, professor,
Professor não, mas porque não tinha os cursos ainda. Né? O professor Pacheco veio para cá e trouxe vários pesquisadores, ainda jovens, né? Jovens pesquisadores, alguns tinham terminado doutorado ainda, franceses, né? Os cooperantes, chamavam. Esses cooperantes é que deram início aos primeiros cursos na nossa pós-graduação. Né? E foi, na verdade, o meu primeiro contato também com a astrofísica de uma maneira mais geral, além das estrelas anãs brancas que eu tinha estudado no mestrado. E a coisa foi dessa forma, sempre com o professor Pacheco, sempre liderando tudo isso. Vieram o professor Laerte, o professor Augusto e o professor João Steiner. Aliás, eu tive a honra de dar uma carona quando eles vieram pela primeira vez se apresentar, né, conhecer o Instituto. Que eu dava aula na física ainda. A gente dava aula assim, na física e ia para o IAG. Não sei porque tinha esse movimento, tinha sempre um movimento entre essa universitária e o IAG, na Água Funda, né? Sempre na Água Funda. E aí essas coisas todas, bom, houve quase uma integração com o povo do Mackenzie, né? Tinha o Pierre Kaufmann liderava um grupo de radioastronomia, de radiofísica, né? Os dois conseguiram organizar o primeiro colóquio internacional de radiofísica em 73. Teve um outro evento muito importante, foi a própria organização de um colóquio internacional sobre raios cósmicos, a origem e propagação de raios cósmicos aqui no Brasil. Isso foi montado inteiramente, praticamente pelo Pacheco. Claro que a gente ajudou a falar com as pessoas, mas vieram pessoas muito importantes. Né? John Seale, que foi a primeira vez que veio ao Brasil, vários deles. Né? O professor Oestreicher, Jeremias Oestreicher, a professora Catherine Cesarski, né, que também foi para dar seminários. Foi um evento que, se colocado ainda hoje, seria muito importante. Claro que tínhamos só poucas pessoas, porque éramos nós, né? Algumas pessoas do Mackenzie e tal, nós os estudantes que estávamos ali. Mas isso mostra um pouco a dinâmica do professor Pacheco. Esse eu acho que é a pessoa fundamental para conversar e fazer uma entrevista, para dizer como foi o início da astrofísica, né, do setor da astrofísica, que foi, eu acho que, o mais importante durante algum tempo. Daí isso foi em 73, teve esse simpósio, em 74, novamente por iniciativa do professor Pacheco, quero dizer, José Antônio de Freitas Pacheco, que está em início, e eu acho que ele gostaria muito de dar essa entrevista para vocês. Nós tivemos uma ideia de organizar a Sociedade Astronômica Brasileira. A iniciativa começou ali. Demorou um tempo, a gente inclusive tem uma certa dificuldade para achar o nome, porque natural seria a Sociedade Brasileira de Astronomia, mas esse nome já estava tomado pela Fundação Bradesco, tinha esse nome, eu acho que ligado à astronomia, não queríamos chegar perto disso. Virou SAB, Sociedade Astronômica Brasileira, que teve um evento fundador em 74, acho que foi em maio, por aí, de 74. E aí em 74 eu saí para fazer o meu doutorado no exterior. Então a minha história do IAG inicial acaba em 74, não, acaba mais ou menos, né? Porque o Janot também foi com a gente. O Pacheco tinha uma missão de colocar um telescópio, tem um telescópio, né? Havia o projeto do telescópio, atualmente está de mais ou menos 60,
que estava sendo tocado, né, pelo Observatório Brasileiro, né, o Observatório Astronômico Brasileiro, que era essencialmente o Observatório Nacional no Rio de Janeiro. Né. Tivemos reuniões ali sobre isso. A questão do sítio foi um grande problema, porque não tínhamos sítios aqui na parte sul do país que sejam bons o suficiente. Ao mesmo tempo, a grande parte dos cientistas estavam aqui, nessa região. E o professor Silvio Ferraz de Mello ainda estava no ITA nessa época, mas participou ativamente dessas reuniões. Isso é uma das atividades importantes que tivemos. Em 72, o Piaget participou pela primeira vez da SBPC, né? Com apresentação de trabalho e tal. O Wasabi não existia realmente. Mas depois na França, essa ideia de telescópio, o próprio Pacheco acabou comprando um fotômetro, né, que instalou, conseguimos, né, um telescópio pequeno que foi que atualmente está lá em Valinhos, claro, o telescópio de Valinhos. O telescópio de Valinhos depois foi mudado para Itajubá, né, para Brasópolis, e foi uma grande briga também aqui. Nessa época eu estava aqui, já tinha voltado, né, para o IAG, e aí nessa época o Pacheco já não estava aqui, já estava no Rio um tempo, e depois voltou para Nice, e várias coisas. Mas quem realmente tomou o lugar dele, digamos assim, como grande empreendedor, digamos assim, foi o João Steiner, o professor João Steiner. E logo se viu que a importância que seria de deslocar esse telescópio, que é um telescópio bom, né, apesar de ser pequeno, para um lugar, um sítio melhor do que Valinhos, que além de ser, do ponto de vista céu aberto, ser muito diferente de Brasópolis, ele está numa altura que é relevante, né, para o astrofísica. Então, foi assim. Teve brigas e tal, e foi para Brasópolis, junto com os telescópios. Aí, quando eu voltei, em 80, eu ainda não tinha terminado o doutorado, mas eu tinha que voltar, porque eu estava muito tempo fora. Aí eu encontrei o professor Ronaldo, né, Ronaldo de Souza, que ele tinha vindo de Minas, eu não conhecia ele antes. Mas ele também estava trabalhando em coisas parecidas e tal, e eu decidi fazer um grupo, porque tinha o professor Ronaldo e tinha outros estudantes. O Ronaldo estava já no doutorado, né? Mas tinha outros estudantes de mestrado, o professor Luiz Aracá, que também estava ali no começo do doutorado, que não ia para frente. Mas fizemos um grupo muito nos moldes do nosso grupo francês, de discussão, e logo surgiu uma ideia de dar continuidade a um trabalho revolucionário, de certa forma, que tinha sido colocado aqui, bem revolucionário, mas enfim, foi um trabalho muito importante nessa época de segregação morfológica das galáxias. E nós iniciamos um trabalho junto com o Ronaldo, que tinha vários dados e tal. Esse trabalho, que contou, aliás, com a ajuda do professor João Steiner também na hora de escrever e tal. E foi, assim, foi uma alavanca, que eu me lembro que o professor Silvio Ferraz disse: não, se vocês quiserem publicar no Astrophysical Journal, eu pago. Essa era uma novidade, a gente só publicava aqui no Astronomia Astrofísica, porque era de graça, né? E dito e feito, publicamos no Astrophysical Journal, um
certo ibope, isso foi muito bom. E a partir daí, bom, continuei trabalhando em algumas coisas, eu tinha ido a colaboração com o povo de Meudon, né? Fizemos artigos ainda, o Alain Mazur começou uma cooperação com eles. E em um determinado momento o professor Laerte se aproximou, queria trabalhar também nesses assuntos. O que eu achei muito bom, porque o Laerte tinha uma amizade, assim, digamos assim, o professor Laerte. Claro, teve a época do Soar, né, de Portal, o observatório do Soar, agregou todas as áreas aí da astrofísica, o INPE, outros grupos de fora também, do Sul, no Rio também. E como sempre era o João Steiner que estava liderando essas grandes iniciativas. E nessa história tiveram um papel muito importante, né? O professor Silvio Ferraz, que vai estar aqui, o professor José Antônio de Freitas Pacheco, que eu acho que vocês deveriam tentar para me convidar, e ele ia gostar muito, eu tenho quase certeza. O professor Janot Pacheco também, eu acho que. E quem mais? Que são pessoas que eu acho que foram determinantes. Bom, eu acho que aqueles que eram estudantes dessa época também deveriam observar, porque isso é uma coisa importante de ver, que nesses anos iniciais do IAG, a diferenciação entre estudante e professor é quase nada, exceto o Pacheco, que ele sabia de tudo, né? Mas todos nós, eu, o professor Antônio Mário, o Cruzet, o Said, Paulo Benevides, inclusive. Eu me lembro que o Said gostava de fazer piadas, né? Uma das coisas que eu me lembro muito bem do Cruzet. O Cruzet era um estudante ainda, né? Tinha acabado de sair do Mackenzie, ele fez física no Mackenzie. O nosso IAG ficava do lado do zoológico, né? Aquela piada clássica que ele fazia de ligar para o zoológico e depois chamar alguém para dizer: olha, o professor Leão está chamando o senhor. A pessoa atendia o outro cara do zoológico e disse: eu quero falar com o senhor Leão. Aí saí de gostar de fazer essas coisas, brincadeira. Bom, então, mas aí outras pessoas, o próprio Laerte, eu acho que poderia dar poderia dizer alguma coisa sobre essa época. Enfim, aí um monte de pequenas entrevistas que alguém tem que juntar e fazer um roteiro e um filme.